Tá ao vivo já. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Rubens. Bom dia. Bom dia, Davidson. Tudo bem? Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. Tudo bom? Maravilha. Vamos aguardar um pouquinho para a gente se apresentar, Davidson, para as pessoas poderem entrar, se acomodarem aí nas poltronas, sofás, mesa de computador, enfim, onde elas quiserem estarem mais à vontade. Celular. O tema hoje é bom, né? No volante do carro. Volante do carro. Só não dirigir, né? No carro, mas sem dirigir, né? Sim, sim. Só se for motorista, aliás, passageiro, né? Passageiro ou tiver estacionado no lugar, né? Parado com o carro. É. Se bem que hoje está bem tranquilo aí o movimento, né? As pessoas, com essa nova possibilidade da reabertura, dia 11, né? Parece que aqui em Santos. Quinta-feira agora, né? Estou torcendo para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Nós aqui no sindicato vamos obedecer aquela tabela lá, né? Porque somos um escritório, afinal de contas, e provavelmente teremos as nossas adaptações já prontas para podermos voltar ao atendimento presencial com todo conforto, respeito às determinações legais, enfim, uma coisa que vai ser muito boa. E já pode se apresentar? Pode. Bom, vamos começar, Davidson, me apresentando. Eu sou Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, eu sou advogado de profissão, me formei aqui na Católica de Santos, eu tenho MBA em Direito Empresarial na FGV, sou presidente do sindicato, sou síndico, e a gente hoje vai estar tratando de um tema com o nosso convidado, que são as assembleias virtuais. Aquilo que hoje não é mais moda, é necessidade, né, David? Por favor, eu queria que você explicasse para a gente poder começar a bater um papo sobre esse tema e outros que apareçam, né, David? Bom dia a todos, é um prazer estar com você e todos que estão nos ouvindo, assistindo, aliás, né? Meu nome é Davidson Valente, né? Eu sou síndico profissional e estou aí para contribuir, trazer um pouco de conhecimento sobre esse novo normal dos condomínios, né? Que está inserido, que é a Assembleia Virtual, é um dos novos normais, né? Que antes que você falava de Assembleia Virtual, era uma coisa anormal, hoje já está começando a ser melhor digerido pelos condôminos. É uma sequência lógica da tecnologia, né, Davidson? Porque se você for analisar, a gente conversava um pouquinho antes de entrar na live, redes sociais, mecanismo de mensagem instantâneas, já vem no nosso dia a dia de algum tempo. Alguns com mais, outros com menos sucesso, mas nós nunca, ou a grande parte das pessoas não tinha pensado em usar isso de uma maneira mais colocada para o condomínio. Porque todo mundo tinha aquele costume, vamos fazer uma assembleia presencial. Quando você falava essa palavra, você já sabia que apenas 10 a 15% iam comparecer, mesmo que o assunto fosse importante, e quando você chama uma assembleia é importante, mas hoje, por conta até da pandemia, isso se acelerou de uma tal forma que a gente já tem aqui em Santos, você é um exemplo, né, David? Queria até que você contasse a sua experiência da Assembleia Virtual, ou seja, aquela que decide os temas de importância do condomínio, mas que não precisa ser presencial. Como é que acontece isso? Está sendo aceito pelo cartório? E dá um toque aí, fala um pouquinho sobre essa evolução, né, necessária. Bom, eu brevemente vou comentar como é que nós amadurecemos essa ideia, né, das assembleias virtuais. Eu já ouvia muito falar em São Paulo, algumas administradoras que já fazem isso há alguns anos, né, já registravam as assembleias. Santos é inédito, isso foi inédito. Eu fui o primeiro síndico a fazer uma assembleia 100% virtual de forma oficial. Nós entramos em contato, eu e a administradora Azul, até quero mandar um abraço para o Ferdinando, que me possibilitou com as ferramentas que ele possui, né? E nós conversamos com o tabelião do cartório de títulos e documentos,
E o Marcelo, né, com o tabelião, aceitou a nossa proposta, foi super bem aceito, e ele falou assim, olha, vou te pedir uma coisa, você, para mandar a lista de condôminos, basta um print da tela. E aí nós fizemos a assembleia, os moradores, quando nós comentamos a possibilidade com os moradores, inclusive é um prédio que eu tenho na praia, e muitos são veranistas, moram em São Paulo, outro mora em Salvador, vem para cá de vez em quando. A ideia foi super bem aceita, a ampla maioria aceitou, não teve um que se recusou. Todos apoiaram, incentivaram, vamos fazer sim. E no dia da participação, se eu não me engano, foi 80% de participação. Então, assim, foi incrível. É um condomínio que não tem muitas unidades, assim, mas foi um recorde. Então, eu pensei, poxa, essa deu certo, o cartório aceita, ok. E outro detalhe, assim, até para a gente não se complicar, eu sabia que ia ter impugnação dessa Assembleia, porque os condomínios concordaram, todo mundo achou, me parabenizou pela iniciativa, e nós sabemos que nós não íamos ter problemas. Mas, ainda assim, eu segui todos os ritos que tem uma Assembleia tradicional, presencial, como lista de presença, foi respeitada, a participação só de condôminos adimplentes, aqueles que não são condôminos, participar através de procuração, que nos foi enviada por e-mail. Então, foi uma coisa muito bacana, inovadora, me surpreendeu. Aí, depois eu parti para outros prédios, que depois eu vou contar mais os detalhes do que nós fizemos. E até quebramos um tabu. Eu tenho um condomínio em Santos, no Canal 3, estava até comentando com o Rubens, e lá o público os condôminos, a grande maioria, é composta por pessoas da maior idade, né? Pessoas com seus 80 anos, né? 70, e essas pessoas, nós temos, né, uma impressão que elas têm uma limitação tecnológica. Foi por engano. Eu me surpreendi com o quórum que eu tive nesse condomínio, Rubens. Foi 80% de participação dos condomínios também. Foi incrível. 30%. Maravilha. De qualquer maneira, a gente tem essa impressão mesmo, né? A gente pensa assim, mas meu vozinho, minha avózinha, até meu pai tem 82, vai fazer 83, eu sei que ele sempre brinca comigo, porque ele brigou com o Bill Gates. Então, vai ter que assessorá-lo, vai ter que, alguma forma, se ele for condômino, vai ter que ele ser instruído e ajudado. No caso, tem uma irmã com 28 anos, aí vai ajudá-lo, né? Mas é isso que é o bacana e interessante. Nós temos a garantia de que quem está votando está entendendo aquilo que está votando, os assuntos são previamente levados, ou Davis? Como é que vocês fazem lá? Bom, vamos lá. Faz uma enquete, ou você vai fazer uma assembleia emergencial, ou ela é simplesmente para regularizar alguma coisa? Como é que tem sido? A convocação, nós respeitamos o prazo está na convenção. Certo. Se o prédio determina que o prazo de convocação é em 10 dias úteis, nós seguimos a rigor, está na convenção. Enviamos o edital eletronicamente e fisicamente também, e durante a assembleia, nós temos nessa nossa plataforma, temos a opção de mostrar tudo o slide, né, como se fosse uma apresentação de PowerPoint num telão, nós apresentamos na tela da pessoa. Então, assim, toda aquela proposta, às vezes, você quer saber, nesse condomínio que eu tenho no Canal 3, nós fizemos uma assembleia ordinária de aprovação de contas. Então, assim, foi uma coisa perfeita. Nós fizemos a projeção, né, de previsão orçamentária, colocamos os gráficos, quanto que ia ficar, permanecer, aliás, quanto ia ficar não, quanto vai permanecer, né? Porque nessa época a gente não pode prever aumento, estipular nenhum tipo de aumento. Mas é uma coisa muito bem esclarecida, as pessoas não tiveram dúvidas, e, assim, um projeto que eu tenho para as próximas assembleias é já levar todo esse slide já resumido para as pessoas entenderem antecipadamente do assunto. Então, quando ela chega lá, hoje você chega numa assembleia presencial, por exemplo, o que você tem em mãos? Somente o edital de convocação com o título de cada matéria que vai ser deliberada. Então, além de nós fazermos isto, nós vamos já mandar toda a programação da Assembleia já montada, todas as propostas
já todas já resumidas, como que vai ser, como funcionam. Então, assim, o morador vai ter maior transparência, né? E o condomínio vai ter um quórum mais elevado, com certeza. Sim, Davidson, inclusive você estava falando aí dos assuntos, né? E eu estava aqui lembrando com relação você cadastra, então, os e-mails de todos os condôminos, para que você possa mandar isso por e-mail, né? Pela via virtual, ou mesmo pelo grupo do WhatsApp. Como é que você instrumentaliza essa entrega? Essa entrega ela é feita, o edital de convocação ele é enviado impresso. Eu também mando por e-mail e pelo WhatsApp. Nós temos Sim. uma redundância de comunicação. Em todas as comunicações digitais, nós encaminhamos o link da plataforma para que ela possa acessar. E eu só mando, assim, para ter a certeza que é o morador, nós só mandamos no momento da assembleia. Se a assembleia vai iniciar no horário das 19 horas, nós mandamos com cerca de 20 minutos antes, né, da primeira chamada, a gente até bater um papo, tirar dúvidas de como funciona, e aí nós damos ver a pessoa, né, para ver se é realmente ela, né? Ah, sim, com certeza, porque tem a imagem, né? Aí eu vi. Isso é importante. Muita gente, não sei se você sabe, mas assim, só mudando um pouquinho o tema, mas falando ainda de condomínio, que me preocupa, tem um projeto de lei do Senado, não sei se você viu, que propõe que as cotas condominiais não possam ser reajustadas nesse período de pandemia. Quem é planejador, no caso você, eu sou síndico também, sabe que nós temos um problema, que é o planejamento e realização dele, e, eventualmente, a inadimplência. Eu estava conversando com você um pouquinho antes, no condomínio lá que eu sou síndico, a gente tem uma inadimplência de menos de 10% por conta da pandemia, graças a Deus, né? Porque a gente, o condomínio não tem um reajuste muito alto, a gente conseguiu planejar de tal forma que não se gaste muito, e o prédio é mais novo, né? Então, a manutenção acaba não sendo tão cara. Mas como é que você vê isso? Quer dizer, uma lei determinando que você não possa ajustar o teu planejamento orçamentário para aumentar eventualmente o valor, não é um engessamento indevido? O que você me diz? Concordo, é um engessamento indevido, porque você vai estar amarrando um valor fixo, né? E como é que você vai trabalhar? A gente sabe que condomínio, assim, a gente não cobra uma taxa por cobrar, que nem um serviço de hotel, né? Que nem um serviço de locação. É um rateio. Você rateia lá consumo tem variáveis. Você pode ser que você consuma mais água num mês, luz no outro, varia muito, assim, tem uma variação muito grande. Como é que você vai, assim, é uma coisa que eu sempre digo, na previsão orçamentária, você não consegue, é quase humanamente impossível você imprimir ali que você vai gastar aquele valor redondo durante o ano. Então, assim, essa proposta, né, eu vi por alto, é do Senado, né? Sim. Eu acho ela vai engessar totalmente a gestão dos condomínios. Eu tenho condomínios que eu assumi assim, eles querem uma cota fixa. Eu sou contra isso, porque no meu entendimento, o condomínio é rateio. Assim, pode variar pouquinho, uma pouca diferença, mas vai ser sempre naquela base. O síndico, que é um bom gestor, ele se planeja desde o começo do ano. O excelente gestor, ele vai fazer a previsão de quanto ele vai gastar durante o ano, tem as obrigações, são recarga de extintores, seguros, tem uma média estimativa, quanto que vai ser o salário dos empregados, mas assim, esses condomínios que eu já assumi dessa forma, os condomínios já estão acostumados. Vai ser fixo todo mês, mas o que acontece? Eu falo, gente, e se o condomínio consumir a menor, como é que é feito? É feito um estorno. Eu falo, então tá bom. E se o condomínio consumir mais? Aí na próxima assembleia, faz uma arrecadação extra. É bem complicado. Eu vou falar uma coisa, nessa época, olha só como é que o legislador, ele faz um projeto, vou dizer assim, desculpe a palavra, burro. Por que ele é um projeto burro? Porque nessa época, assim, os condomínios, a grande maioria,
não tem água individualizada, a grande maioria é água coletiva. E nessa época, nós consumimos muito mais água. As pessoas estão praticamente quase que 24 horas em casa, ninguém sai de casa. E como é que você vai ter aumento de consumo? Como é que você trabalha com rateio, não vai poder ter um aumento? Quer dizer, eu tive um aumento da conta de água e não vou poder repassar isso no rateio, porque a lei não me permite, vai engessar minha gestão. Isso aí lembra a época, vou denunciar a minha idade mais ou menos, a época do plano cruzado, que congelou tudo quanto foi preço, e era comerciante na época, você não podia praticar o reajuste. Então, eu comprava por 1 e tinha que vender por 8, aliás, por 80 centavos. Vai? Por quê? Porque era a tabela que foi lá no dia tal de março de 1986, para você ver como eu já sou antiguinho. É na época do Sarney, né, que tinha o plano Bresser, né, tinha o plano Verão. Plano Verão, plano Bresser, plano... Eu era pequenininho nessa época. Hã? Eu era pequenininho nessa época. Tá vendo? Eu também não era muito grande, não. Mas, de qualquer maneira, eu passei por isso e a gente percebe que muita gestão condominial, quando ela se prega só no valor que eu vou fazer o condomínio, ela acaba dando prejuízo final. Já vi casos de prejuízo de até 300 mil reais no caixa. Como é que você vai... Não no ano, né? Mas 2, 3 anos, a pessoa vai acumulando, e aí não existe fundo de reserva que aguente uma coisa desse tamanho, né? Não tem como. A Renata vai fazer uma viva voz aqui, uma pergunta. A gente recebeu aqui 2 perguntas bem importantes para o nosso tema. Vamos lá. A primeira é como que a lista de presença é assinada e depois como que a gente faz para computar os votos e se resguardar da legalidade deles, né? Ó, no caso, posso me antecipar, Davidson? O Davidson tem um programa lá que ele utiliza em que a identidade de cada um tem tipo de uma certificação digital que não é aquela do profissional, né? Que é essa que o OAB tem, os condomínios têm. Então, certifica que aquela pessoa que está ali é exatamente o CPF número tal e, ao mesmo tempo, a outra questão diz respeito a garantir os votos. Então, é a ata que vai dizer, olha, unidade tal tem que estar na ata, é isso, Davidson? Estou longe da verdade? Como é que é o negócio? A votação ela é pontuada, todos os votos são computados, eu diria, para não ter discussão, depois algum tipo de reclamação, alguma objeção, nós direcionamos o voto, computamos a unidade que está votando e no que ela está votando, para não ter dúvidas. E uma outra questão que a pessoa perguntou agora há pouco, não me recordo o nome da pessoa, fez a pergunta, nós também printamos a tela, mandando um print da tela que tem as fotos das pessoas. É uma vídeo, né, é ao vivo, né, a nossa assembleia. Então, você printa a tela e manda para o cartório. O cartório de Santos, né, o cartório de títulos e documentos, ele aceitou isso, né, o nosso tabelião, do Marcelo Costa Alvarenga, ele concordou. Nós fomos o primeiro condomínio em Santos, eu fui o primeiro síndico a realizar uma assembleia 100% virtual. Até agradeço o apoio da administradora Azul, né, que trouxe todo esse recurso, né, através do Ferdinando, que é nosso parceiro. E, assim, foi um sucesso a assembleia. Todos os condôminos adoraram a ideia inicialmente, que eu fiz uma enquete antes, todos aprovaram. E a participação foi maciça, foi cerca de 80% na primeira assembleia que eu fiz virtual. E você entregou o documento não pessoalmente também, né? Mandou também pelo caminho da internet. Exatamente. Exatamente. Na hora da assinatura do presidente e do secretário, ambos assinaram virtualmente. E foi toda encaminhada para o cartório via internet, via e-mail. Renata, tem mais uma pergunta? Não? Só para dar o crédito, qual o nome da pessoa? Foi a doutora Daniele e Elcio. Ó, as perguntas, doutora Daniele Góes, que é aqui da entidade, e o Elcio, que é administrador. Da Trevo. Se for o Elcio da Trevo, eu conheço. Um grande abraço, Elcio.
é amigo nosso há bastante tempo. Mas, então, a questão da Assembleia Virtual, a gente desmistifica, porque a grande parte dos juristas que a gente tem ouvido e visto colocam vários empecilhos, vários problemas quanto à legalidade, quanto à validade. Veja as perguntas que foram feitas, né? Mas, espera aí, como é que eu vou saber se foi fulano e não foi Beltrano? Por exemplo, uma dúvida que surgiu. Como é que eu faço com a procuração? Eu tenho que entregar para você fisicamente, manda com antecipação, ela tem que vir por firma reconhecida. Como é que é o mecanismo? A procuração ela é enviada por e-mail, nós recebemos por e-mail, e reconhecimento de firma vai depender do que a convenção do condomínio determinar. Algumas determinam que tem que ter registro a reconhecimento de assinatura. Uhum. Outras não. Então, as que não exigem, né, reconhecimento de assinatura, nós aceitamos dessa forma com antecedência. Certo. Renata, disse que tem mais uma pergunta. Vamos lá. É o William Alves. Ele fez uma assembleia virtual no condomínio, que ele é síndico. E teve um morador que não participou e está solicitando o endereço de IP dos que participaram. A plataforma que ele usou não fornece essa informação, e aí a pergunta é o que esse proprietário pode estar pensando, né, e até o que ele vai poder fazer aí nesse sentido. Olha, eu acho que a primeira coisa que ele deve estar pensando é anular a Assembleia, né, se ele não participou, né? Enfim. William, bom dia. Nessa situação, você tem que se cercar das melhores ferramentas possíveis para realizar a Assembleia, para justamente, mesmo que haja alguma contestação ou alguma alegação de nulidade, você tenha como provar que houve boa-fé, que a Assembleia foi convocada regularmente, que todos tiveram direito à participação, e todos que votaram tinham direito a votar. Por exemplo, eu posso deixar que o inadimplente vote, né? E então a gente tem que tomar esse cuidado. Quer complementar, Davidson? Bom, eu quero complementar, William, né? É isso. Eu falo para todos que querem fazer, muita gente me pergunta, né, que eu fui o primeiro a fazer a Assembleia Virtual, o pessoal me perguntava como é que eu fiz, né? Uma coisa que eu sempre digo, eu trato a Assembleia Virtual como se fosse uma Assembleia presencial, com os mesmos trâmites, desde o lançamento do edital de convocação, eu respeito o prazo das convenções, mando com antecedência, a lista de presença, ela é feita, né, e somente pode participar aquele que for condômino adimplente, e se não for condômino, tiver procuração, que nos envie com antecedência. Então, assim, eu me cerquei de todos os meios legais para que nós não tivéssemos problemas. Lógico, eu comecei com condomínios pequenos, e eu passei pela prova de fogo agora, no sábado, com um edifício um pouco maior, que era de 45 unidades. Eu fiz uma assembleia mista, né? A terceira que eu fiz foi mista, foi web presencial. Uma parte dos moradores ficaram na área comum, né? Bem poucas pessoas, lógico que respeitando, né, as exigências da OMS, o distanciamento de 2 metros, usando luvas, né, luva não máscaras, deixei o álcool já disponível. Então, assim, as pessoas assimilaram muito bem, e uma outra parte muito maior participou via web. Foi muito boa a experiência. Não tive problema de impugnação até então, tá? É a terceira que eu tô fazendo assembleia virtual, né? Não tive nenhum problema ainda. Não tive reclamação de nenhum condômino. Tive um questionamento na última que eu fiz por conta de procuração de um condomínio que representa 4 unidades. E eu provei para ele que a pessoa tinha 4 procurações, que ele tem as unidades. Não são deles, são da família, né? Então, assim, ele tem uma porcentagem. Ainda assim, nós, por mais que ele tenha uma pequena porcentagem, nós nos cercamos. Eu falei para ele, faz o seguinte, quem é a principal proprietária? É sua mãe? Pede para ela assinar. Ele tinha já o modelo já pronto, já assinou, preencheu, e escaneou e mandou por e-mail. Mas deu tudo certo. Até então, não tive um problema. Os moradores gostaram bastante da ferramenta, porque você traz mais praticidade, né? Você está na sua casa, no seu sofá, você participa, porque as pessoas pensam assim, poxa, assembleia, que saco, eu tenho que chegar em casa, jantar,
eu tenho que me trocar, eu não vou descer, não. Ah, hoje eu não vou, cheguei do trabalho cansado, não quero ir. Na virtual, é diferente, você está na sua casa, ninguém está vendo se você está de pijama por baixo ou não. Você está no sofá ali, você pode desligar a câmera no momento, pode comer alguma coisa rapidamente. Então, assim, é super confortável. Assim, eu entendo que é um caminho sem volta, assim, depois da pandemia, né, eu até comentei com o Rubens há pouco, e como eu quero amadurecer essa ideia? Foi através das reuniões com os conselhos, né, eu recentemente assumi 2 condomínios em março, um pouco antes da pandemia, e logo no início da gestão, quando você monta todo o planejamento, você quer expor para os conselheiros, para ver se eles aprovam, e como que eu ia fazer isso? E como eu tinha uma pequena experiência, né, com reuniões virtuais em São Paulo, o pessoal de São Paulo, eu comecei a trazer isso para cá, para fazer com o conselho, deu super certo, a gente começou a tratar vários assuntos, evoluímos bastante, e a partir daí ficamos quase que 1 mês e meio nessa ferramenta, uma outra ferramenta semelhante, e deu super certo. Aí eu conversando com o Ferdinando da Azul, né, ele possibilitou essa ferramenta para nós, né, um pouco mais de recursos que possibilitam que nós possamos fazer uma assembleia dentro da legalidade, né, sem ter o risco de impugnação. Tem mais uma perguntinha? Falando, então, em impugnação, como a Nádia Cristina está perguntando, qual o tempo para o condômino impugnar uma assembleia? Olha, na assembleia presencial, Nádia, obrigado pela pergunta, muito interessante, é quando acontece o ato que você quer impugnar. Então, por exemplo, lá o Rubens Moscatelli quer votar num determinado tema, só que ele está inadimplente. Você tem que impugnar na hora, porque se eu der o meu voto e for aceito pela Assembleia, depois fica mais difícil provar que não houve o consentimento das outras partes, né? Então, tudo isso, as impugnações, elas são feitas na hora. Agora, existem outras impugnações, por exemplo, eu não convoquei todos os condôminos, eu sou obrigado a convocar. Faltou um, esse um não foi na Assembleia. Esse pode, eventualmente, até entrar com uma ação para anular todo aquele ato, porque ele foi preterido da convocação, ele não pôde estar presente, ele não pôde se manifestar, e aí fica difícil. Então, o síndico tem que se cercar sempre do que diz a convenção e do que fala a lei. E na impugnação tem esses 2 momentos aí, ou é presencial ou web, né, ou assembleia virtual, aí no momento da votação do tema, ou a posteriori, no caso de não ter sido o condômino convocado regularmente. Quer complementar, David? Não, vou complementar só essa questão dessa assembleia híbrida que eu fiz a última, né, que ela é uma web presencial. Nós trabalhamos com 2 listas, com a lista digital das pessoas que ficaram via web e a presencial, que eu montei toda uma estrutura no condomínio, coloquei câmera, né, coloquei um tripé, como se fosse uma live, né, que nem a gente está fazendo agora. Então, as pessoas participavam de casa e eu, ao mesmo tempo, né, interagia com os que estavam presentes e com os que estavam em casa. Então, foi muito bacana. O que acontece? Um outro ponto importante. A pessoa perguntou aí qual é o prazo de impugnação. Eu vou falar assim, desculpe se eu estiver errado. Me corrija, por favor, Rubens. É assim, o entendimento que eu tenho, pelo que eu estudei sobre o assunto, seriam 20 dias após a minha entrega da ata registrada. Eu publiquei essa ata, coloquei nos elevadores, coloquei no quadro de avisos, entreguei para cada condomínio a ata registrada. O prazo, agora é uma pergunta, meio que com uma dúvida, né? Essa questão é 20 dias mesmo que a pessoa tem o prazo para impugnar? Na verdade, como eu falei antes, se o ato ali, a decisão que está sendo tomada, contraria alguma regra da convenção, ou você vê alguma irregularidade, você tem que manifestar naquele momento para que isso conste da ata, que a posteriori vai ser registrado. Então, eu diria que imediatamente, a partir do ato praticado, você já tem que se manifestar. Com relação à ação eventual, ela só vai computar a partir do registro da ata. Veja, são 2 momentos distintos. Você tem, aprovou as contas do síndico, só que não teve a maioria. Na verdade, reprovou as contas, só que constou lá da ata que foi aprovado, um erro.
A partir do momento que essa for registrada e eu lê-la, é que eu vou ter o tempo de dizer, não, peraí, em vez de ser aprovada, é reprovada. E aí não é o prazo de 20 dias, é o prazo que o Código Civil define para os atos jurídicos. Normalmente, de 3 a 5 anos, eu posso discutir isso. Mas eu tenho que ter me manifestado e tem que isso estar constando da ata para que eu possa ter depois o direito de contestar judicialmente. Entendeu? Outro detalhe importante, que eu esqueci de falar, que é importantíssimo. As nossas assembleias são gravadas, tá? Então, assim, tudo que é falado lá, lógico, existe uma grande diferença entre você omitir um fato e você resumir. Eu vejo muito isso nas administradoras. Eles fazem um resumo, às vezes, o secretário, né, na hora de vai redigir a ata, ele faz um resumo que está omitindo muita informação. E, assim, a nossa gravação, ela, na hora de redigir a ata, ela é fiel àquilo que está no áudio. Sim. Então, irrelevantes nós não consideramos, né? Mas, quem vai reclamar, falou, não, eu tenho aqui a gravação, está aqui a prova, isso não foi falado. Você não se manifestou, está aqui a prova. Até porque no nosso país, entre outros problemas que nós temos, tem um que é muito grande, que é a interpretação de texto. Então, se você omite algumas palavras, realmente não tem muito sentido. Aí fica difícil. Mais uma pergunta. Tem mais uma consideração. Doutora Daniele, de novo. Sim. O tempo de duração dessas assembleias ficam mais dinâmicas agora, sendo virtual, Deison? Depende do tema. Depende do tema. Varia muito. Assim, inclusive, até uma experiência que eu tive agora, recente no sábado, nós estávamos com alguns moradores que queriam a redução de despesas, né? Que eram urgentes nessa época. Por mais que nós não tenhamos um número significativo de inadimplência, o pessoal comentou, como é que vai ficar no futuro? Eu falei, não, tem algumas soluções aqui que vão trazer um benefício enorme para o condomínio e reduzindo essas despesas. E uma delas foi a portaria remota. A portaria remota é uma coisa incrível que reduz cerca de 40% da folha de pagamento, né, do condomínio. E isso foi dos temas propostos. E o condomínio é um pouco tradicional e rejeitou essa proposta. Então, assim, eu coloquei vários cenários, né, com a readequação do efetivo, né, que estava em pauta isso também, seriam 4 funcionários, 3 funcionários, 2 e um funcionário e uma remota. Então, assim, foram temas, assim, eu explanei muito bem, explanado, coloquei no quadro, coloquei na tela das pessoas que estavam em casa, elas podiam assistir como é que estava lá o desenho, a planilha, elas tinham entendimento do que poderia acontecer, a coisa foi muito bem clara. Então, assim, demorou bastante por isso, que as pessoas queriam pensar, dar opiniões, então, assim, temas polêmicos costumam ser demorados. Essa reunião começou às 10h30, a segunda chamada, e encerrou quase 1h da tarde. Não, 1h da tarde. Foi bem extensiva, porque tinham vários temas. Então, assim, Quando vai falar de orçamento e readequação, realmente tem que debater bastante, né, Davis? Por mais que a gente queira trazer, né, a economia para o condomínio, essa proposta, tem aquelas pessoas que são mais tradicionais, que são um pouco resistentes à ideia da modernização, né? Elas não assimilam muito bem, acham que a questão do porteiro presencial, ele traz, né, aquela sensação de segurança. E algumas pessoas dizem para mim que segurança é uma sensação. Eu não concordo que é uma sensação. Ela tem que ser efetivamente segura e você tem que sentir-se seguro. Assim, a gente não vê na grande maioria dos condomínios, né? Principalmente os que tem portaria orgânica, porque, infelizmente, a gente não tem os prédios orgânicos, geralmente não costumam ter treinamento adequado, né, aos funcionários, e acabam tendo alguns vícios, cria o costume, aquele tempo muito extenso de casa, então cria esse comodismo, né, natural. Então, mas essa questão até da virtualidade das coisas, ela agiliza, talvez, por conta do não deslocamento, né, Davidson? Porque se a gente for levar em consideração, fora a época de pandemia, e a gente mora numa cidade que não tem tanto
tráfego como tem em São Paulo, mesmo assim, nós nos adaptamos muito rapidamente a usar os meios eletrônicos, como eu estava dizendo até no começo da nossa live, as ferramentas, elas facilitam muito a vida das pessoas. Você acaba tendo mais agilidade, porque faz várias tarefas ao mesmo tempo. Só para a gente fazer um paralelo, eu tenho uma amiga que é professora da rede estadual, e ela tem 3 turnos. E ela, na verdade, está tendo aula para poder aprender a ferramenta e tudo mais. Um dia ela disse para mim que estava tendo 3 aulas ao mesmo tempo. Então, ela tinha que estar no celular, no notebook e no PC de casa, tendo aula em casa, e passando depois essa experiência para os alunos. Então, é muito interessante que a gente não pode deixar com que essa ferramenta não faça parte da nossa vida. Na verdade, ela faz, e cada vez mais a gente tem que se adaptar a ela. Eu gostei muito de você ter dito que tem um predinho ali que tem a faixa etária a partir dos 79, para 80, né? E que foi uma presença de 80%, não é isso? Exatamente. Foi 90, na verdade, né? Foi lá no prédio no Canal 3, e esse prédio, assim, inicialmente ia ser uma assembleia híbrida, tá? E cheguei na véspera, o pessoal, todos eles falaram comigo, olha, eu não vou participar, não quando quer dar a possibilidade da pessoa participar lá no seu apartamento, e eu ficar no hall do prédio com todos os meus equipamentos, né? Com telão, com tudo. O único presente foi você, então. Como? O único presente ali era você. Olha, por sorte, como as pessoas se manifestaram que não iam ficar com antecedência, eu acabei ficando em casa. Aqui em casa eu tenho mais recurso, eu tenho uma internet um pouco melhor do que lá no prédio, então eu consigo trabalhar melhor. Só teve um probleminha, que assim, eu falei, pessoal, eu ia ficar lá para resolver problemas técnicos, caso a pessoa não conseguisse conectar. Mas eu consegui fazer esse suporte técnico à distância. Teve até um condômino, né, que ele teve um problema técnico um pouco antes, eu auxiliei ele por WhatsApp, passei para ele o passo a passo, ele seguiu direitinho e deu certo. Assim, todo mundo participou sem nenhum problema. Teve uma senhora que teve uma dificuldade inicial, mas a neta dela que colocou para ela a plataforma no celular dela, ela participou também. Então, assim, todas as pessoas participaram, 90% de participação. Foi um recorde, né, do quórum, que eu nunca tive esse quórum lá. A única vez que eu tive um quórum semelhante foi quando eu apresentei um plano de redução drástico lá, né, que eu até comentei com você, e eu tive um quórum semelhante, mas como esse, é a primeira vez. Foi um sucesso. Eu ia brincar contigo se você ia ter feito ou prometido churrasco ou discutir vaga de garagem, mas não foi o caso, né? Foi outro tema, né? Olha, eu prometi coisa melhor, né? Garagem privativa, por isso que não foi esse tema. Não foi. Foi redução. Olha, foi um tema bem interessante, era a redução de despesas. E eu não vou nem me estender muito, mas só para ter eu até comentei com você anteriormente, mas para o pessoal que está nos assistindo, foi uma economia de cerca de 250 mil reais ao ano, o que dava em torno, por ser um prédio de poucas unidades, dava uma média de economia de 25 mil reais ao ano para cada um. Até brincava com as pessoas, olha, pessoal, dá para trocar de carro todo ano, dá para viajar, para pagar o IPVA dos carros, né? Pagar os IPTU dos imóveis, dá para fazer muita coisa. Se quiser guardar, aplicar esse dinheiro, também é bem-vindo. O planejamento financeiro é muito importante, a clareza das contas, a possibilidade das pessoas terem acesso a isso, e por isso que o ambiente virtual é importante, porque grande parte das administradoras também hoje em dia tem lá os seus aplicativos, né, que você entra, consegue ver contas pagas, projeções, taxa de inadimplência. Se a pessoa tiver o mínimo interesse no condomínio, ela consegue acompanhar à distância tranquilamente. Inclusive, no caso da Assembleia Virtual, é uma realidade. É isso? Eu mesmo tenho aplicativos que eu trabalho, né, em alguns prédios, e nós temos as pastas virtuais, né, onde tem todas as despesas, igualzinho uma pasta física. Eu trabalho com os dois. Eu tenho a pasta física e virtual. Todos os meses, durante o ano, ela fica disponível lá.
eu tenho documento de funcionários, folha de ponto, holerite, orçamentos, tudo deixa disponibilizado no portal da administradora, né? Do aplicativo. Sim. Então, ele consegue fazer tudo por ali. Você quer ver uma coisa que o pessoal sempre me pedia? Pô, você consegue fazer uma segunda via no meu condomínio? O aplicativo faz isso, é incrível. Ele faz a segunda via para você, você consegue pagar no banco sem nenhuma dificuldade. Ele atualiza para você tudo, juros, correção, ele faz tudo, deixa prontinho para você. Para o condomínio, você não precisa nem intermediar. Ele entra lá com o login e senha dele e já está pronto. Isso é muito importante, porque, inclusive, você falou de segunda via, eu lembrei que é interessante que a pessoa atualize o boleto que ela recebe. Porque quando você faz a segunda via, acaba tendo mais tarifa para o condomínio e acaba encarecendo o condomínio. Que dá baixa no boleto. Isso, porque hoje é tudo boleto registrado obrigatoriamente, né? Então. Você faz o registro na emissão, você tem que pagar na emissão e na baixa bancária. Você paga duas vezes o boleto. E no caso de emitir a segunda via, você paga duas vezes, porque você já fez vai fazer de novo. Então, tem que tomar cuidado, porque os bancos adoram tarifa. Eu vou falar mais uma coisa. Eu estava verificando umas tarifas de um banco que eu tenho aí, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda para esse banco. Ele não merece, né? Eles cobram até para dar baixa. Na baixa, não. Para cancelar o boleto, tem tarifa de cancelamento. Eu pago a primeira emissão, pago o cancelamento, aí eu pago a segunda emissão e ainda pago a baixa. Eu estou pagando quatro tarifas aí. Mas é por isso que eles são banco, né? Banco é banco, né? Aí eu falei para ele, olha, veja bem, eu tenho um certo aporte financeiro nessa conta, vê o que você pode, pensa com carinho que você pode me oferecer. Aí, na nossa negociação, diminuíram bastante esse boleto, né? Para R$ 2,50 na emissão, né? Então, foi uma vitória que nós conseguimos. Sim. Na verdade, se você não debater, não discutir, você paga pelo valor inteiro. Uma outra coisa que eu acho que nós temos que, síndicos, junto com o sindicato, procurar uma solução, é parar de encarar o condomínio como uma empresa que tenha lucro. O CNPJ está lá. Lógico, não tem como não identificar o condomínio como um CNPJ. Mas a gente paga os encargos sociais, fundo de garantia, igualzinho à empresa maior do Brasil. Mesmo percentual. Eu acho que é injusto. Tem condomínio que deveria ser assim, até pela capacidade econômica. Enfim. Mas a grande parte não. Nós não temos lucro, nós não temos produção. É difícil, né? A gente precisa ter essa consciência. Eu penso da mesma maneira. Inclusive, eu costumo comentar, o condomínio é uma empresa, tem CNPJ, sim, mas tem uma grande diferença uma empresa, né? Ele não gera lucro. O condomínio não gera lucro. Condomínio tem rateio de despesas. Nós vamos pagar aquilo que nós consumimos. Então, assim, eu costumo dizer que condomínio não gera lucro, o condomínio gera valorização. O único lucro que eu costumo dizer que o condomínio vai ter, eu falo para ele, eu vou fazer uma ressalva, que o único lucro que você vai ter é se eu gerir o seu condomínio bem gerido, tiver uma boa gestão, tiver o condomínio em ordem, reformado, né, em bom estado, você vai ter um lucro na sua venda do seu imóvel. E nem é condomínio, é para aquele condomínio. Ou para aquele condomínio. Então, eu falo para ele. Não tem nenhum lucro. Não terá nada. O condomínio não tem lucro. Eu vou fazer uma ressalva. Tem um caso do condomínio tem lucro, sim. Vou te falar o quê? Como? Tem alguns condomínios em algumas cidades, aqui em Santos tem muito, que locam o espaço lá de cima da cobertura para instalar antenas de telefonia. Aí sim você gera receita. Quer ver um outro ponto legal? Inclusive, nesse caso aí, Deison, nesse caso, só para a gente esclarecer, tem uma portaria da Receita Federal que obriga o condomínio a informar. Tem que pagar imposto, né? O aluguel de zeladoria é outro caso. Você tem condomínios mais antigos que tem lá, está ocioso, não tem mais zelador. Vamos fazer uma receita. Tem que informar. Não é que o condomínio vai ter que pagar o imposto de renda, mas o condomínio recebe um rendimento e, eventualmente, ele até pode mudar de faixa. Então, isso é complexo. A Renata parece que tem uma pergunta aí. Vamos lá.
A Maria de Lourdes, apesar da gente já ter falado sobre isso, Davidson, ela queria mais explicação referente à coleta de assinaturas na Assembleia Virtual. E eu vou emendar com outra, tá? E o Alex está parabenizando a gente pelo tema da live, e aí também ele pergunta se a realização da Assembleia Virtual está condicionada à previsão na convenção do condomínio. Então, eu vou agradecer a Maria de Lourdes e ao Alex. Em relação à previsão na convenção condominial, eu estou conversando isso com o Davidson, você pode fazer, a convenção não proíbe a realização da virtual. Ela só diz que tem que fazer a física. Você coloca no edital, isso para resolver, né? Você coloca no edital que ela vai ser físico ou presencial, por exemplo. É uma saída. Agora, eu vou deixar para o Davidson a experiência que ele teve lá, tanto na questão da identificação de saber quem são as pessoas, que é isso que a Maria de Lourdes perguntou, né? Como é que eu realmente afirmo que foi aquela pessoa, e esse questionamento do Alex. Está contigo, Davidson. Bom, vamos lá, vou responder o que eu chamo de Maria de Lourdes. Como é que funciona a lista de presença, tá? A lista de presença funciona assim. Nós conversamos primeiramente com o cartório, né, para ver como é que ele ia aceitar de quem registra o cartório de títulos e documentos. Então, o tabelião falou o seguinte, olha, basta você dar um print da sua tela, né? Ele não sabia que nós tínhamos nossa plataforma, o registro, né, das assinaturas de cada condômino, o CPF, RG, nome completo. Então, ali criou-se uma certificação digital. Não é aquela certificação digital igual dos advogados, das empresas, do síndico, né, que tem aquela certificação, é diferente, é parecido. Ele aceitou, e outra, na nossa plataforma, como ela é uma videoconferência, igual nós estamos fazendo agora, fica a sua imagem. Quando der o print da tela, fica como se fosse uma foto. Então, isso prova que a participação é sua, né? Então, assim, você que está lá, outra coisa importante também, que eu volto a frisar bem, para que essa Assembleia não sofra impugnação, é muito importante que as pessoas que estão participando, né, que não são condôminos, participam através da procuração, que essa procuração, né, se a convenção não obrigar que seja reconhecida em cartório, ela tem a assinatura do proprietário, autorizando, né, para esses fins, a participação dessa pessoa que ela vai direcionar para participar no lugar dela. Esse é um ponto importante. Outra coisa, o edital tem que ser claro, tem que ser entregue conforme a convenção do condomínio determina, tem um prazo legal lá. Eu tenho convenções que determinam de 15, de 10, de 8, eu tenho até 5 dias. Inclusive, até foi tema de discussão, por que eu entreguei com 5 dias o edital, se as pessoas... Eu falei assim, olha, eu estou seguindo o que determina a convenção. Ah, mas aí foi só uma pessoa que fez esse questionamento, mas é bem tranquilo. Então, resumindo a questão lá da Maria de Lourdes com relação ao registro, é dessa forma que é feito. Então, print da tela basta para que o cartório, né, o tabelião, registre a nossa ata. E só recapitulando, eu sou o primeiro síndico em Santos a fazer uma assembleia oficial, registrada em cartório, 100% virtual. Eu fui o pioneiro em Santos, né? Eu não vou falar Baixada Santista, porque na Riviera, o pessoal fez lá uma assembleia virtual, que é lá os síndicos são de São Paulo, a maioria mora em São Paulo, eles já fizeram. Então, quer dizer, eles largaram um pouquinho na frente, mas na nossa cidade, em Santos, eu sou o primeiro. E a questão do Alex? A questão do Alex, qual era a pergunta que eu não me recordo? Se a Assembleia Virtual está condicionada à previsão na convenção. Né? Se ela está condicionada à Assembleia Virtual, se ela pressupõe previsão na convenção, ou se ela pode ser feita independentemente disso. Eu costumo verificar nas convenções, tá? Na grande maioria das convenções que eu analisei antes de fazer a Assembleia, não constava nada contrário falando contra, o que diz que é um caso omisso. Agora, quando a convenção determinar que a Assembleia deverá ser feita nas dependências do condomínio, aí a coisa muda de figura. Aí eu não posso fazer a Assembleia virtual, tem que ser no condomínio. Não posso nem fazer... Até para mudar essa convenção, você tem que fazer lá no condomínio. Olha, né? 2 terços. É 2 terços, né, Rubens? O quórum qualificado para alterar
Então, e é difícil você reunir pessoas com quórum desse tamanho, viu? Presencialmente é. Eu vou te falar que virtualmente o meu quórum aumentou bastante, viu? Aumentou significativo. Que nesse caso de mudança de convenção, a gente ainda vai ter que lidar com outro cartório, que é o registro de imóveis, né? Você vai alterar a convenção, a gente teria que saber como é que eles lidam lá com isso. Mas acredito que vai ser... Eu não tive contato com o cartório de imóveis ainda. Eu preciso conversar com eles, porque eu tenho um condomínio, ele é bem antigo, eu preciso atualizar a convenção. Inclusive, eu tenho multas, olha só que interessante. Acho que você, Rubens, que é um pouquinho mais velho que eu, vai lembrar das OTRs, né? Taxa de OTRs. O RTN, RTN, né? OTR, eu não lembro, tinham várias. O RTN, o OTR, tinha vários tipos de índice, foram mudando. Então, assim, e como é que você vai fazer, no caso, como é que você vai multar este condômino se a previsão da ORTN ainda? Não tem condição. Né? O caminho que eu tenho feito quando tem um comportamento que contrarie aquela comunidade é o caminho da notificação, independentemente do que fala o regulamento interno, a convenção. Notifica, pede para os reclamantes registrarem a situação. Olha, estou reclamando por isso, por aquilo, porque muitas vezes o síndico é tido como arbitrário, né? E lá em juízo você vai precisar de provas. E aí, se eu não tenho esse instrumento na convenção, me dando a possibilidade de uma multa efetiva, eu entro com uma ação de obrigação de cumprir a convenção, com penalidade diária. Também funciona, viu? Tem funcionado. Assim, uma pergunta, no caso, qual é o índice que vai substituir esse índice extinto que é a OTR? Não. Eu não. Porque assim, o valor da multa está estipulado uma porcentagem sobre esse índice que eu te falei, que não existe mais esse índice. É só em juízo que você resolve. Por quê? Você pede para o juiz arbitrar um valor, você propõe qualquer valor e o juiz vai arbitrar dentro da razoabilidade entre a infração e a consequência, e aí é o juiz que vai definir. E essa multa reverte para o condomínio ao final. Então, por isso que eu falei, lógico, tem que atualizar regulamento interno, atualizar a convenção. O quórum é que é o problema, muitas vezes. E a gente, com assembleia digital ou virtual, ainda não tem essa experiência para saber a efetividade. Tem que ver nos cartórios realmente o que vai ser necessário para poder regularizar. Tem mais tempo? Viu, Rubens? Eu acho que é mais fácil a gente fazer uma assembleia virtual e alterar a convenção do que ter que entrar com uma ação. Eu acho que é mais fácil. Com certeza. Só estou dizendo que, na prática, às vezes, para você, no tempo anterior, que você precisava da presença de 2/3 lá assinando, olha, tem que ser a mesma pessoa da matrícula para mudar a convenção e tudo mais. Isso é complexo. A gente sabe que aqui em Santos, no litoral, muita gente não tem o famoso contrato de gaveta. Então, isso torna um pouco mais difícil a vida do síndico, porque por mais que ele tenha lá os 2/3, todo mundo quer mudar a convenção, aí tem que ver essas questões aí junto ao cartório imobiliário, e o síndico tem que estar sempre atualizando, né? Porque, às vezes, eu vendo o imóvel por contrato de gaveta, porque eu comprei assim, eu brinco que tem gente que tem o contrato de gaveta da época do Pedro Álvares Cabral, né? Porque ninguém registrou, só está no nome do Pedro Álvares Cabral. Aí fica difícil, né? Você tem uma ideia? Eu tenho um condomínio com essas condições, que, inclusive, algumas unidades são contrato de gaveta. Só tem uma outra curiosidade, eu fui fazer uma pesquisa, né? Nesse condomínio, a pesquisa histórica, eu fui levantar quem era a construtora. É a mesma construtora daquele edifício que pegou fogo lá em São Paulo na década de 70, o Andraus. É a mesma construtora. Eu falei, olha só, que fogueira que eu fui me enfiar. Essa é uma história bem antiga essa. Bom, gente, já está chegando no fim, né, Renata?
Eu queria primeiro agradecer aí a presença de todo mundo na live, agradecer você, Davidson, por ter aceitado o nosso convite, e lembrar que na quarta-feira vai ter a live das meninas. Opa! Tem uma versão trabalhista. Quer dizer, doutora Vanessa, doutora Maria Aparecida, Renata Bright e doutor Caio Cantagalo. Vão falar especialmente questões trabalhistas. Teve uma questão trabalhista aqui no meio, mas como envolve outro assunto, a gente tem que abordar em outra live, tá bom? Mas quem foi a pessoa que perguntou? Só para dar o registro aqui. Vamos lá. Não é Alessandro? Mas eu já respondi. Não, Alfredo, obrigado pela presença também. Alfredo, um grande abraço, Alfredo. Nosso parceirão. Nos prestigiando. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Na quarta-feira, não esqueça, que horas? 15 horas. Às 15 horas. A live das meninas, que eu costumo brincar, né? Porque a doutora Maria Aparecida, a doutora Vanessa, a Renata, só o Caio que vai entrar aí no meio delas para tentar se defender. Tá bem? Obrigado, gente. Segunda-feira tem uma próxima live nossa, a gente vai divulgando. Tá bom? Um abraço. Obrigado pelo convite, obrigado a todos por nos assistirem. Um grande abraço. Um abraço.